Olá, pessoal, todos são muito bem-vindos ao nosso curso Panorama da Bíblia. Hoje vamos estudar o livro de Juízes, que é o sétimo livro da Bíblia. Então vamos aí conhecer um pouco mais sobre esse livro. Eu começo ali na morte de Josué, Juízes 2:8. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Então, se você está acompanhando as aulas anteriores, no livro anterior, vimos antes do livro de Juízes, temos o livro de Josué. Josué havia recebido de Moisés a confiança de dar continuidade à conquista da terra prometida. Então, Josué aqui morre. O livro de Juízes começa falando da morte de Josué. E aí o povo de Deus vai começar a se desviar da vontade de Deus. Podemos ver aqui nesse livro a importância dos líderes. Enquanto Moisés estava vivo, enquanto Josué estava vivo, o povo tinha uma liderança. Juízes cobre um período caótico na história de Israel, cerca de 1380 a.C. a 1050 a.C., um período que não tinham líderes, eram juízes que eram levantados. Líderes que eu falo no sentido como Moisés e Josué. Esqueceram de Deus. Juízes 2:10. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então você veja aqui, que morreu aquela geração de Moisés, morreu a geração de Josué, e outra geração se levantou que não conhecia o Senhor, Por isso a importância da gente passar de geração em geração, a palavra de Deus. Olha que interessante aqui um versículo, mais para o final do livro. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Então, eles começaram a se perder, por falta dessa liderança. Cada um fazia o que achava mais reto, cada um fazia o que queria. Então, aqui começaram a quebrar, a aliança com Deus, os mandamentos de Deus. Mistura de povos e crenças. Juízes 1:27. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-sean, nem os de Taanac, nem os de Dor, nem os de Blão, nem os de Megido, todas suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra, Deus havia ordenado a Moisés, depois ali a Josué, que expulsasse os moradores da terra, aquela terra que já pertencia, como nós vimos aí em outra aula, já pertencia ao povo de Deus desde Abraão. Deus estava devolvendo a terra a Abraão. E agora eles não expulsaram todos os povos, então começou a haver um resultado de casamentos mistos, começaram a se casar com mulheres de outras fé, o paganismo, falsos ídolos. Então muitos povos e muitas crenças foram sendo misturadas. O capítulo 2, verso 18. Quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos. Todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor os compadecia deles ante seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucediam, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os a eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Então, aquilo que eu venho dizendo, talvez o resumo do livro de Juízes, é esse versículo aqui. Cada vez que o povo clamava, Deus levantava um juiz. Nós vamos falar aqui de alguns juízes, talvez os mais famosos aqui é Otniel, Eude, Débora, Gideão, Jefité, Sansão, são classificados como juízes maiores. E tem outros menores, Sangar, Tolá, Jair, Ibsá, Elon, Abdon, são considerados juízes menores. Então, cada vez que o povo padecia e o povo clamava ao Senhor, Deus levantava um juiz. E falecendo aquele juiz, ou seja, morrendo aquele juiz,
morrendo o Gideão, o Sansão, a Débora, o povo voltava, reincidia, né, para o pecado. E tornavam piores ainda, né? Então eu quero aqui nessa parte da aula, eu quero falar de alguns dessas pessoas, tá? Um resuminho de cada um, que é praticamente o resumo do livro. Depois você vai poder ler em casa, né? Ou já ler de novo esse livro. O objetivo aqui do panorama é dar uma ideia geral do livro, para quando você estiver lendo, você entender o que o livro está falando, tá? Então, Otiniel, né? Ele foi o primeiro juiz de Israel. Ele era parente de Caleb e acabou casando com uma filha de Caleb, Axa. Ele ganhou a mão da filha de Caleb após haver capturado uma cidade. E sob a liderança dele, o povo de Israel experimentou paz durante 40 anos. Tá? Isso está em Juízes 3:11. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Depois da sua morte, aquilo que eu falei, o povo volta a fazer o que era mal. E por isso Deus entregou os israelitas nas mãos de Eglon, rei dos Moabitas. Foram oprimidos por Eglon por 18 anos, até que Deus levantou o próximo, que seria Eude. Vamos ver um pouquinho sobre Eude. Eude foi um dos juízes também levantados por Deus para libertar o povo de Israel da opressão moabita, né? Desse rei chamado Eglon. Ele ficou conhecido como um homem canhoto, né? Interessante essa classificação ali no texto da história dele, fala que ele era canhoto, ou seja, né, ele tinha força com a mão esquerda. Ele era filho de Gera e pertencia à tribo de Benjamim. Na época que viveu, o povo de Israel estava, né, subjugado por Eglon, e os israelitas então faziam o que era mal. Então Deus deu Eude, né, força, e ele então matou esse rei Eglon. Né, ele libertou esse povo de 18 anos de opressão. Então, foi o segundo em destaque aí desses mais conhecidos do livro. Também temos aqui mais uma, que é a Débora. Né? A Débora fala que ela era uma profetisa, que ela resolvia os problemas daquelas pessoas. Ela era tipo uma juíza, uma conselheira. As pessoas iam até ela para resolver os seus problemas, suas dificuldades. E o seu feito, né, ficou conhecido quando o povo de Israel clamava por libertação, depois no momento de opressão de Jabim, rei de Canaã. O que quero destacar aqui é uma mulher, né, Débora. Ela tem um ministério, podemos falar aqui de um contexto masculino, né, se destaca o nome de uma mulher. Também um famoso aqui é o Gideão, né, que Gideão assumiu o seu papel relutante, né, dizia que não era capaz, né, depois você vai ler o livro, você vai ver mais detalhes de cada um desses. Ele pediu a Deus sinais, né, para que confirmasse o seu ministério. Primeiro o anjo chamou fogo para consumir o alimento, né, depois Gideão pôs para fora um velo de lã, e 2 noites consecutivas pedindo que a lã para ser molhada no chão, e o chão a ser seco, em seguida para a lã ser seca e o solo molhado. E fez algumas, né, algumas situações assim, pedindo que Deus confirmasse. E Gideão, então, Deus confirmando, né, através desses 2 sinais, Gideão vai à frente, né, do exército israelita, e Deus dá uma ordem para ele, né, que ele deveria separar os homens. E aí ficou conhecido como os 300 homens de Gideão, né? Lembro daquele filme, Os 300, né? Deus mandou separar os que realmente estavam dispostos, e a obediência o sinal era que Deus pediu para eles tomarem água no rio, e somente aqueles que lambessem a água com a língua, né, fossem autorizados a permanecer, né? E os que não fizessem esse gesto ia ser mandado de volta para casa, né? E então Gideão foi somente com 300 homens e venceu essa batalha, né? Tem um próximo aqui que eu quero falar, é o Jotão, tá? Tem muitos detalhes aqui que eu estou pulando, tá? Por causa do tempo, né? Para não ficar muito longo, mas depois você vai ler todos os detalhes, até se eu estiver
faltando algum detalhe aqui, porque são muitos detalhes, né, de cada história dessa, mas depois você pode, com mais calma, estudar, você vai ver todos os detalhes ali. Eu não quero ser muito longo aqui, contando assim, com detalhes, cada, né, história dessa, então alguma coisa talvez me falhe a memória aqui, estou fazendo só um resumo. Jotão era um dos filhos, né, de Gideão. A família de Gideão tem uma história que foi massacrada, né? E Jotão então foi o sobrevivente desse massacre. Ele subiu ao monte Gerizim e proferiu uma fábula, né? E nessa fábula ele fala assim que havia árvores boas, né? A oliveira, a figueira, a videira, que agradava a Deus, mas as pessoas preferiam o espinheiro para governar. Até uma parábola hoje que a gente até usa, né, na política, né? Quantas vezes nós colocamos a figueira para governar, o espinheiro para governar, né? Em vez das árvores boas. Eles rejeitaram, né, o governo de Deus, vamos assim dizer, ou dos homens de Deus, né? E aí é uma história também interessante. Jefité nasceu num contexto familiar desorganizado, sua mãe era prostituta, né? Tinha filhos de outros relacionamentos. Diz o texto de Josué, de Jefté, lá, Juízes 11, 1, 2, não herdarás em casa nosso pai, porque és filho de outra mulher. E Jefté faz um voto, ele fala assim, se totalmente deres o filho de Amnon na minha mãe, aquilo que saindo da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon, em paz será do Senhor oferecer o holocausto. Ele ficou conhecido porque ele fez um voto de que se ele vencesse uma batalha, quando ele voltasse para casa, ele ia oferecer, né, em holocausto aquela pessoa. E quem saiu à porta da casa foi a sua filha, a única filha, né? E aí fica a lição aqui, aquela coisa de você fazer um voto, fazer um compromisso, né, insensato, né? Para que prometer isso? Ele prometeu que se ele vencesse, ele daria um dos filhos. E na realidade foi a filha, né, que ele acabou, né? Aí vem a questão, se ele matou, não matou, se ele expulsou de casa, aí, né, fica a dúvida aí que nós vamos só tirar no céu, né? E Sansão também um dos mais famosos, né, eu acho, desse grupo de juízes. Sansão, ele tinha um voto de nazireu. O nazireu, naquela época, não podia tocar em cadáver, beber em vinho e cortar o cabelo. E Sansão quebra esses votos, né? Primeiro ele toca em cadáver com aquela história do leão morto. Depois ele bebe vinho na festa de casamento dele, no primeiro casamento dele. E depois ele corta o cabelo lá com a situação da Dalila, né? Que insistentemente queria saber o motivo da sua força, né? Sansão é um exemplo de um jovem cheio de talento, de promessas de Deus, que desperdiça a vida, né? E infelizmente morreu cego. As pessoas prenderam, furaram seus olhos e ele teve um final muito triste. Bom, como eu disse, o meu objetivo aqui é mais um resumo, para não ficar muito longo o vídeo. Então eu quero concluir, né, dizendo que você pode ler essas histórias aí com mais calma, Otoniel, Eude, Débora, Gideão, Jefté, Sansão, você pode ler os detalhes. E também tem outros juízes menores ali, Sangar, Tolá, Jair, Ibsá, Elon, Abdon, conhecidos como juízes menores, tá? Então é esse o resumo, mais ou menos, aqui do livro de Juízes. Não é difícil de você entender esse livro, o contexto dele eu expliquei. Agradeço pela sua companhia, peço que você se inscreva aí no canal, deixe seu curtir, seu comentário, peço que se inscreva lá no meu Instagram, @Pastor Daniel Dutra, tá bom? Fiquem com Deus.